Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos pedir para o Senhor abençoar a palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos firmes na Tua presença para clamar a Ti por essa ministração. Senhor, nós dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Fale ao nosso coração. Querido Espírito Santo, Tu és aquele que ilumina, que fortalece, que derrama o amor de Deus em nossos corações. Se mova assim por meio da palavra. Edifica-nos na fé, Senhor. Encoraja-nos, anima-nos, corrige-nos também. Traga-nos o conhecimento da verdade. Dependemos de Ti, Senhor. Haja com Teu poder. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, leiam, por favor, esse título. Leiam esses versículos. Amém. Irmãos, essa é uma séria advertência que Paulo faz à igreja em Corinto, e já tem um bom tempo que eu tenho me detido nesse texto, porque no tempo em que nós vivemos, assim como sempre foi, mas agora de uma maneira impressionantemente intensificada, nós vivemos assediados pelo pecado como nunca fomos antes. O autor de Hebreus diz para nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para corrermos com perseverança a carreira que Ele nos propôs. Então o Senhor nos chamou para uma carreira, para uma corrida. O objetivo não é a corrida em si, mas é cruzar o alvo, chegar aos objetivos, cumprir a meta. E há muitas coisas nos embaraçando. Quando ele diz para nos desembaraçarmos de todo o peso, ele está falando das coisas do dia a dia. O mundo é pesado. As pessoas, incluindo nós mesmos, somos pesados uns aos outros. Então, são situações de muitos tipos que tentam travar o nosso caminhar em Cristo, nos desanimar, nos fazer cansar e, se possível, desistir. Desse mesmo texto de Hebreus 12, ali a palavra vai dizer para nós não desmaiarmos em nossas almas. A coisa é fatigante, desgastante, e podemos chegar a uma situação de prostração. Então, ali, Hebreus está falando uma palavra para nos animar e nos desembaraçarmos de todo o peso. Em especial, ele diz, e do pecado que tenazmente nos assedia. Quando falamos no pecado, nós estamos falando de certas fraquezas em nós. Fraqueza é aquilo que eu sou incapaz de reagir, mesmo que eu queira muito. Há algo que o pecado trouxe para nós, e esta fraqueza, essa incapacidade de reação. E a menos que Deus faça alguma coisa, não temos como nos livrar. Mas Deus fez.
exatamente o que eu acabei de compartilhar anteriormente. Ele enviou o Filho e derramou o Espírito. O Filho traz o perdão dos pecados e o Espírito traz a força, o poder, a capacitação. Então precisamos ser bons conhecedores da Trindade do nosso Deus. Precisamos conhecer o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Essas coisas têm de estar conosco. Então, Paulo diz para nós nos desembaraçarmos do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, então, é a combinação de duas coisas. Uma, isso que eu acabei de falar, dessa fraqueza, dessa impotência, dessa incapacidade de reagir. E uma outra coisa que compõe o pecado é o próprio maligno, na pessoa dos demônios, que a Bíblia chama de tentador. Então o tentador vai colocar para mim situações que explorem as minhas fraquezas. Paulo diz: o pecado habita em mim, então isso me confere fraquezas. E o diabo, os demônios, vão fazer coisas, vão colocar situações à nossa volta para nos fazer tropeçar nas nossas fraquezas. Nem todos nós temos as mesmas fraquezas. Não é? Mas o maligno arma laço para todo mundo. E o autor de Hebreus diz ali que o pecado tenazmente significa com muita insistência. Cara chato, que não desiste, que não larga, a menos que você o escurrace. Tenazmente nos assedia. Então vejam, essas são as palavras da Bíblia. Então ele está dizendo para não ficarmos desmaiados, mas nos desembaraçarmos. Então, vivemos essa situação. E aqui quando fala da mesa de Deus, é o que Deus nos põe à frente, para nós nos alimentarmos dele, para o nosso bem. E quando falamos na mesa dos demônios, são as coisas que os demônios põem à nossa frente, para nos envenenar, para nos matar. Então nós temos que discernir bem o que são as coisas de Deus, quais são os pratos divinos postos à mesa de Deus e quais são os pratos malignos postos na mesa dos demônios. O maligno é enganador, ele engana, ele é muito bom nisso, ele é o pai dessas coisas. Jesus chamou o diabo de o pai da mentira. E ele diz àqueles judeus com quem ele está falando lá em João 8, ele diz que aqueles judeus que contendiam com Jesus e que por fim vão querer apedrejar Jesus, mas naquele momento não, mas era isso que eles queriam fazer, ele vai dizer: o diabo é vosso pai, ele é o pai da mentira, e vocês querem atender aos desejos dele. Nós não somos assim, né, irmãos? Nós não queremos atender aos desejos. Ali, Jesus está falando com um grupo de pessoas que queria atender os desejos dos demônios. Mas eu creio que nós não, né, irmãos? Nós estamos comendo e acabamos de comer da mesa do Senhor. Então, se o diabo é enganador e nós não queremos satisfazer os desejos do maligno, não queremos nos associar a ele, então precisamos discernir a verdade, que ele é muito enganador e ele nos apresenta muitas coisas que não parecem malignas, mas que são terrivelmente malignas e fatais. Vou dar um exemplo bem atual. Então, uma coisa traumática, o tal do metanol nas bebidas alcoólicas. Eu não parei para ver nenhuma notícia, eu estou falando por conta de
manchetes. Mas parece que tem bebidas, eu não sei que tipo de bebida, que são produzidas com um álcool de bomba, metanol, bomba de gasolina, bomba de posto, e isso é extremamente tóxico e por vezes até fatal. Não, mas era só uma cervejinha e eu passei mal. Era só uma dose de uísque, passei mal. Era só uma bebida, essa ou aquela. Mas na hora que eu vi, rapaz, era... E existe uma coisa muito antiga, que é a falsificação de bebidas, não é? Bebidas mais caras, eles conseguem falsificar o rótulo, a garrafa e tudo, colocar uma porcaria lá dentro, não que a outra não seja, mas só que eles colocam uma porcaria de muita baixa qualidade. E foi o que fizeram. Então veja, era só uma cerveja, garrafa de cerveja, gosto de cerveja, tudo de cerveja, mas na hora que tomou, morreu. Então veja como o maligno é enganador e sutil. Então nós temos que estar atentos no nosso tempo e vivermos debaixo da comunhão da palavra e da comunhão do Espírito Santo, para caso a caso, dia a dia e até mesmo o dia todo, discernirmos as coisas que sobrevêm, para não nos embaraçarmos com nenhuma delas. Então aí essa questão toda relacionada à mesa dos demônios. E agora eu vou dar uma passada bem rápida, só para refrescar um pouquinho a memória dos irmãos, com respeito ao que eu já disse, até chegarmos a Deuteronômio 6, que é o que eu estou querendo ver com os irmãos. Então, a mesa dos demônios é, no sentido geral, não agradar a Deus. Irmãos, agradar a mim mesmo não é agradar a Deus. Se eu agrado a mim mesmo, por toda essa sutileza do enganador, eu posso estar atendendo aos desejos do diabo com relação a mim. E isso vai ser fatal. Então nós temos que ter uma vida, irmãos, e não darmos atenção primeiramente a nós mesmos. Temos que dar atenção prioritariamente em agradar o Senhor. Nós precisamos de certos prazeres, de certos lazeres. Mas é bom perguntar para o Senhor. O pecado aberto eu sei que é pecado. Mas tem coisas que eu não sei dizer se é uma cervejinha com metanol ou sem metanol. É bom, né? A turma desanima, né? De sair metendo a boca em qualquer coisa, né? Então, agradar a Deus, irmãos, é a razão de nós existirmos, é a razão do nosso viver, tem de ser, e é o que nos guarda do mal, irmãos. Fora disso, tudo deve ser posto sob suspeita. Então, o que é agradar a Deus? Essa é a questão. O que é que agrada a Deus? Então, precisamos da palavra e precisamos da comunhão do Espírito Santo. Vamos avançar. Deus não se agradou da maioria deles, aquela situação de 1 aos Coríntios 10, com relação ao povo de Israel. Deus não se agradou, porque eles também não quiseram agradar a Deus. Vou passar rápido aqui. O tema de hoje, irmãos, é esse. Leiam, irmãos. Em outras palavras, a verdadeira adoração passa, na verdade começa necessariamente com temer ao Senhor. Se eu me disponho a agradar ao Senhor, eu tenho que temer. Temer no sentido de, puxa, se é isso que me salva, eu quero conhecer isso.
Se é isso que me salva, eu vou me concentrar muito nessa questão. Não vou arriscar outras opções. Eu vou me concentrar nisso. Então, nós vamos ver um pouco sobre essa questão da verdadeira adoração. Adoração, hoje, no conceito cristão, de uma forma geral, passa por algumas ações que têm a ver com cantar, instrumentais, corais, e às vezes até um ambiente iluminado. Pessoal, às vezes alguns incluem até uma fumacinha. Aí o pessoal fica ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E não há propriamente uma oração. O que há é um cantorio nesse ambiente. E a isso o pessoal chama de adoração. E quem promove isso é chamado de adorador. Irmãos, adoração não tem nada a ver com isso. Mas nada, nada de nada. Adoração é um conceito muito especial, que passa pela simplicidade. Não precisa de aparato nenhum, mas começa necessariamente com temer ao Senhor. Essa questão artística, essa questão do ambiente, é tudo que está na cabeça das pessoas. Não é o que vai pelo desejo de Deus. O que Deus quer ver no coração do chamado adorador é o quê? Temor. Temor rima com adorador. Adorador rima com temor. Adorador sem temor é só um cantor. E isso é muito perigoso, porque, por fim, os irmãos são levados para esse ambiente e depois não conseguem orar fora desse ambiente. Não consegue ter oração, nem leitura da palavra, e acabam não conseguindo ter um viver compatível com quem teme ao Senhor. Então, a verdadeira adoração começa com temer ao Senhor. Outro dia eu disse isso para alguém, um pastor amigo, ele falou, poxa, eu nunca pensei assim. Falei, mas é isso que a Bíblia fala, meu irmão. Não importa como você canta, nem importa se você canta. Adoração não tem nada a ver com louvor no sentido artístico da coisa. Adoração começa com temer ao Senhor. E dentro do tema que nós estamos falando, tem a ver necessariamente com querer agradar o Senhor. E agradar o Senhor muitas vezes necessariamente passa por eu desagradar a mim mesmo. Eu estou com muita vontade, mas eu sei que não agrada ao Senhor, então não faça. Você fala, mas aí como é que eu fico? Não, você vai ficar bem, mas é uma porta estreita e um caminho apertado por um tempo. Mas logo você vai tocar na vida, e a vida vai te vivificar. E o Espírito Santo vai te conduzir na porta estreita e no caminho apertado. E quando aquilo passar, você vai perceber que por ter desejado a escolha de agradar o Senhor, você preservou a sua vida. Então vamos ler esse texto aqui, irmãos. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Os judeus conhecem isso com chamar, ó Israel. Chamar é a palavra hebraica para ouve. É o texto mais importante do Velho Testamento, né? Ele só tem o Velho Testamento, falando dos judeus ortodoxos, né? Então esse é considerado o texto áureo, o texto mais nobre das Escrituras para eles.
e com razão. E também acaba, em princípio, se aplicando fortemente em nós. Então vamos ler. Leiam, por favor, irmãos. Leiam. Amém. Então, amados, esse é o texto principal e nós precisamos estudar muito bem o conteúdo disso. E aí, irmãos, há 4 pontos fundamentais. O primeiro é, leiam. Segundo, o terceiro ponto é, o quarto, aleluia. Então, são 4 pontos e nós estamos analisando ainda o primeiro ponto, tá? Que é temer ao Senhor para que bem te suceda. Então, temer ao Senhor tem a ver com guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou. Então, o verso 3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Então você quer se dar bem na vida? Você quer se dar bem com Deus? Acima de tudo, você quer agradar a Deus? Atenta a toda palavra. A palavra tem mandamentos, tem estatutos, tem histórias, tem provérbios, tem ensinos, tem palavra apontando o caminho em que se deve andar, tem palavra para encorajar, tem palavra para repreender, tem palavra para todas as finalidades. Então, se nós atentarmos à palavra do Senhor, certamente nós teremos um caminho seguro para andar. Mas se não lermos a Bíblia, se não dermos atenção à palavra de Deus, nós estaremos caminhando no escuro. Provérbios tem um famoso versículo que diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Sem isso, não há lâmpada para os pés, não há luz para o caminho. Não fique pensando, fique aprendendo a palavra de Deus. Não fique filosofando, não fique pensando com as suas caraminholas e as minhas também. Olha para a palavra. Tudo que nos é necessário saber está na palavra. E o Espírito Santo nos ajuda. Mas temos que nos dedicar
em nos relacionar com Deus a partir da palavra. Então, a palavra vai nos instruir em como sermos agradáveis ao Senhor. A palavra vai nos instruir em que caminho andar, caso a caso, dia a dia. A palavra vai nos ensinar a como lidar com todas as situações que vão surgindo. Falando a respeito de temermos a Deus, eu quero aqui colocar para os irmãos algumas boas razões para andar no temor do Senhor. Quando eu falo de temer ao Senhor, eu estou falando de agradar o Senhor e andar conforme a palavra orienta. É só isso. Faça o que a palavra manda e você vai se dar bem. Em tudo. Em tudo. Para as nossas fraquezas, a palavra tem solução. Para as situações mais complicadas, a palavra tem solução. Para as nossas angústias mais profundas, a palavra tem solução. Para os ataques mais terríveis do diabo, a palavra tem solução. Para me fazer vencer o diabo e fazê-lo fugir de mim. Então, temer ao Senhor tem a ver basicamente com andar nos caminhos do Senhor, conforme a palavra. E isso vai agradar o Senhor. Vai agradar o Senhor. A minha decisão de andar conforme a palavra do Senhor. Então, vamos considerar aqui algumas boas razões para temer a Deus. A primeira é por causa do juízo divino. Há um juízo divino nesse tempo, irmãos. E há um juízo de Deus futuro. No caso do crente, tribunal de Cristo. Eu tenho que avançar, mas eu creio que os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, nesse tempo, se eu quero ser aprovado por Deus, ande nos caminhos dele, e nenhum juízo, em especial juízo condenatório, virá para mim. O pecado mata? Mata. Fazer o mal mata? Pode matar. Nesse tempo, pecados podem trazer problemas irreparáveis? Podem. Tudo isso é juízo divino nesse tempo. Então, ande no caminho do Senhor. E você terá a bênção e a proteção do Senhor. Então, o primeiro bom motivo para temer a Deus e andar nos seus caminhos é por causa do juízo divino. Ninguém vai escapar disso. Nem no presente, muito menos no futuro. Uma outra boa razão é para não perder a ajuda divina. Os irmãos têm dúvida que se eu faço alguma coisa sem consultar o Senhor, ou se pior ainda, eu faço alguma coisa numa teimosia consciente ao Senhor, você acha que você pode se dar bem? Eu falei duas situações. Eu esqueci de consultar o Senhor, então eu fui. Aí fui e quebrei a cara. Eu falei, Senhor, mas por quê? Você não me perguntou nada. Se você tivesse me perguntado, eu ia dizer, não vai. Mas não falou nada. Agora, se eu sei que não é bom ir ou fazer, e eu insisto, aí é pior ainda, né, irmãos? O que estava ruim ficou terrível. E o Senhor está comprometido em ajudar o teimoso? O Senhor não está comprometido em ajudar o teimoso. A palavra de Deus diz isso. O teimoso está por sua própria conta. E o esquecido? Ah, irmãos, é bom não esquecer, hein? É bom aprender a consultar o Senhor em tudo. Do esquecido ele pode ter misericórdia, mas deixar você também se arrebentar, para depois lembrar-se, puxa, eu fui sem consultar o Senhor. Duas situações difíceis, mas certamente a teimosia é a pior.
para não estarmos por nossa própria conta. Então, se eu temo ao Senhor, eu consulto o Senhor. Amém? Se eu temo ao Senhor, eu consulto ao Senhor. Aí eu não vou estar por minha própria conta. Eu vou estar debaixo da mão protetora de Deus. Não é o que todos nós queremos? E há uma terceira razão. Essa é a mais nobre. E com o tempo, à medida que a gente vai amadurecendo, vai ficar só essa razão. As duas outras estarão tão para trás que nem ocorrerão. Mas isso é para quem amadurece. Uma boa razão para temer a Deus, e é a mais nobre, é... Leiam, por favor, irmãos. Então, é impressionante, mas o Espírito se entristece. Não é isso? Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém, depois de 3 anos, não tinha se convertido ao Senhor, e ele na última semana, ao entrar na cidade, ele olha para a cidade e chora. Puxa, vocês não reconheceram a visitação de Deus. E o que vai ficar aí, ou melhor, o que não vai ficar aí é pedra sobre pedra. Vocês atraíram a maldição quando eu vim trazer a bênção. E assim aconteceu com eles. Então, não ofender os sentimentos de Cristo, de Deus. O amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isso. Um morreu por todos. Logo todos morreram. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você considera a pessoa do Senhor, você vai se aproximando dele, você vai ganhando intimidade com ele, você vai entendendo Deus, vai entendendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Você fala, puxa, eu não posso ofender quem me criou de maneira tão maravilhosa e ainda por cima me redimiu dos meus pecados. Eu quero agradar o meu Senhor. Esse é o mais nobre dos motivos para temer a Deus. O meu desejo, primeiramente por mim, é viver nesse ponto, nesse nível. E o meu desejo para com vocês todos é exatamente esse. Considerem a pessoa do Senhor e temam fazer qualquer coisa que ofende. Ofenda ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Que o Senhor não merece o nosso pecado. Quando pecar, que seja por conta de eu ter lutado, mas ter sido vencido. Então vou buscar mais o Senhor. Mas não porque eu quis. Ter medo de ofender os sentimentos de Deus. Eu me lembro, na minha juventude, eu tive muita vontade, num determinado momento, pouco antes de eu me converter, de fumar maconha. Estou falando de 50 anos atrás, né? Fumar maconha naquela época não é a mesma coisa que fumar maconha hoje. E eu pensava assim, puxa, vou dar uma experimentada. E tinha uns colegas lá que faziam umas rodinhas, mas aí me vinha assim na consciência. Acredito que o Espírito do Senhor já agia, né? Pensa no teu pai. Não estou nem pensando em Deus, não estou falando de Deus, estou falando do meu pai. Minha mãe faleceu, eu era muito criança. Mas pensa no teu pai merece saber que você é maconheiro? Puxa, meu pai vai ficar arrasado. Se o Senhor não me converte a ele, eu ia acabar fumando maconha. Mas eu deixei de fumar maconha por conta desse sentimento. Aí logo, pouco tempo depois, veio a salvação. Não é? Aí não precisava mais fumar maconha, né? Então, a gente fuma maconha por conta do vazio interior, né? Mas eu fumava.
E gostava de encher um pouco a cara. Mas isso parou logo que eu recebi o Senhor. Mas o exemplo que eu queria dar é, eu não fiz uso daquilo para não ofender o meu pai. Falei, meu pai não merece isso. É disso que eu estou falando. Então, irmãos, qual é o nível de relacionamento? Prestem atenção nisso. Que nós queremos com Deus. Qual o nível? Os irmãos que são pais, considerem que nível de relacionamento vocês querem dos seus filhos com você. Sabe aquelas... A gente não deseja que sejam umas pessoas que obedeçam, sejam leais. Sabe isso que você sonha com os filhos? Alguns até correspondem, outros decepcionam. Mas eu estou colocando os irmãos pais, pai e mãe, na posição, o que é que você deseja para o seu filho? Então considere qual é o nível de relacionamento que Deus, o Pai, quer para nós. Não é de sermos como quem? Mas Abraão foi meio teimoso. Eu estou falando de Jesus mesmo, meu irmão. Né? Não, todos nós somos como Abraão. Obedece, mas às vezes, assim, por conta de muito pé da orelha. Mas Jesus é o modelo de perfeição. Em tudo ele agradou o Pai voluntariamente. Por quê? Porque ele conhecia o Pai. A obra de Jesus em não pecar ao longo dos seus 33 anos, a obra de não pecar, porque se ele pecasse, ele estaria desqualificado para ser o Cordeiro de Deus. Mas não só pensando na boa realização da sua missão, que era ir à cruz sem pecado, para que a redenção fosse efetiva sobre nós, independente disso, dessa meta, que certamente ele tinha, eu penso que ele estava mais preocupado, era em agradar o Pai. Por isso ele se retirava frequentemente, para estar na presença do Pai. A humanidade de Cristo é um mistério tão grande, irmãos. Mas o fato é que ele não pecou. E o fato foi que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Tentado à nossa semelhança. Meu Deus do céu, você fica pensando, o que eu já fui tentado? E já caí, não só fui tentado, mas caí em tentação. Jesus passou por isso? A palavra diz que foi a nossa semelhança. Mas ele em nada pecou. Porque além da meta da sua missão, que era chegar à cruz sem pecado, ele tinha um motivo mais nobre, mas muito mais nobre, que agradar o Pai de amor. Que o Senhor nos toque com isso. Então vamos ver, que nível de relacionamento nós queremos com Deus? O nível de prestador de ajuda? Tem muitas pessoas que vão a Deus, que vão a Jesus, para pedir uma cura, para pedir uma ajuda, para pedir um emprego, a solução de alguma situação grave. Aí o crente ora, a igreja ora, e Deus atende aquele pecador. Aí ele faz assim, puxa, obrigado, viu? Agradece lá a igreja pela oração. Nem vem aqui para agradecer. E Deus ajudou ele por conta da intercessão da igreja. Então ele vive assim, não, sem Jesus eu não fico. Ah, não, Jesus, pelo amor de Deus, viver sem Jesus? Não. Mas o nível de relacionamento dele com Jesus é só isso. Complicou, azedou. Aí então, ô Jesus, me ajuda. É um nível de relacionamento. É melhor do que não crer em nada.
E no tempo de Jesus mesmo havia uma quantidade muito grande de pessoas que iam a Jesus para receber o que precisava de imediato, uma cura, uma libertação, mas depois não seguia Jesus. Como? Então, olha aí que exemplo maravilhoso. E Lucas deixou isso, né? Acho que é Lucas. 10 leprosos vieram, todos confiantes. Olha que fé. Aí Jesus falou, pode apresentar a oferta do purificado. E eles foram, e indo, olha que fé que eles tiveram. Eles foram a Jesus. Isso é um nível de relacionamento. Foram a Jesus. Depois obedeceram a palavra de Jesus para ir ao sacerdote. Foram leprosos. Apresentar a oferta da purificação sem ainda ter sido purificado. Olha que nível de fé bom. E indo pelo caminho, os 10 falaram, você está diferente. Pô, cara, você está curado. Aí o outro falou, você também. E os 10. Imagina a alegria que não deu. Aí um volta. Aí Jesus caprichosamente pergunta, cadê os outros 9? Ah, Senhor, eu estou respondendo por mim, não sei. Mas, de qualquer maneira, foram a Jesus. De qualquer maneira, deram atenção à palavra de Jesus e tiveram um certo nível de fé. Mas não voltaram para agradecer? Eles queriam seguir Jesus? Ou queriam um favor de Jesus? O Senhor nos leve bem mais adiante. Um outro nível, irmãos, é o nível de um Deus perdoador. Já é melhor do que o prestador de ajuda. É uma pessoa que tem sensibilidade aos seus erros, aos seus pecados, e sabe que Deus é perdoador, sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, ele não busca muito a Deus, não procura enfrentar as suas fraquezas para se livrar delas, mas ele sabe que quando precisar, que ele for a Deus, Deus o perdoa. Esse é um nível muito bom. Melhor do que ter a Deus apenas como um prestador de ajuda. Mas ainda está no meio do caminho. Terceiro nível, o nível de um Deus que é Senhor. Então, esse começa a entrar na esfera do temor. E por consequência, é claro, ele recebe a ajuda do Senhor e ele recebe o perdão do Senhor. E ele começa a exercitar o seu coração de maneira mais profunda na reverência. Na reverência. Então ele vai evitar de pecar. Mas ainda assim, irmãos, ele está num padrão moral. Há uns tempos atrás eu disse que eu insisti mais nesse conceito, mas acabei não indo. Mas aqui eu quero retomar. Essa pessoa que tem a Deus, que é Senhor, é uma pessoa que quer manter uma boa conduta moral. Ele não quer pecar. Ainda que peque, mas ele não quer pecar. E ele estabelece ser correto. E esse ainda não é o nível mais elevado, mas já é um nível muito bom, e poucos, na verdade, chegam nesse nível. Mas ele se importa com o seu testemunho, ele teme ao Senhor, quer fazer a coisa certa, mas com relação a coisas mais íntimas, prestem atenção, com relação a coisas mais íntimas, ele não deixa o Senhor penetrar. Mas é uma pessoa que faz a coisa certa. E esse julgamento só Deus pode fazer. Mas, com relação àquilo que Jesus disse,
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso aí ainda é meio que demais para esta pessoa. Ele não deixa o Espírito penetrar nas profundezas da alma. Em outras palavras, ele não deixa o Espírito corrigir a fundo. Olha, apesar de esse não ser o nível mais elevado, poucos estão nesse nível, irmãos. Poucos estão. Eu me esforço, de tudo que eu estou falando aqui, eu me esforço para pelo menos estar nesse nível. O Senhor vai te contrariar. Mas aí você fala, não, aí também não, Senhor, isso não é pecado. Não, aí não. Aí o que acontece? Cria uma barreira que estaciona a aproximação. Mas já é uma coisa muito boa. Mas o Senhor nos chama para uma coisa ainda muito maior. E não vai dar tempo de entrar hoje. É o nível, se relacionar com Deus, ao nível de um Deus a quem se adora. Puxa, então o que é um adorador? É mais do que alguém que tem a Deus como Senhor. Ter a Deus como Senhor já é impressionantemente bom. E infelizmente até raro. Mas há um nível mais alto, irmãos, que nós devemos entrar nisso. Aqui chegou no adorador. O adorador é alguém que interage com Deus o tempo todo. Ele é amigo de Deus, tem essa expressão. E a Bíblia fala de dois amigos. Na verdade tem muito mais, mas tem dois que nomeia claramente. Um é Moisés, outro é Abraão. Mas é claro que podemos falar isso a respeito de José, do Egito. Podemos falar isso a respeito de Daniel. Eu não sei se podemos falar isso a respeito de Davi, ainda que ele cantasse e tocasse harpa. Ele fez muita reinação na vida. Ele fez coisa boa, mas fez muitas coisas que mereceu severa punição. Que o Senhor nos leve para esse nível, irmãos. E com a graça do Senhor nós vamos procurar explorar o que é ser um adorador. Ter Deus como seu Senhor faz você um cristão em ótimo nível moral. As pessoas olham e falam, puxa, mas você é diferente. Mas isso ainda não é o máximo. As pessoas falam, puxa vida, como você é correto. Todo bom crente ouve isso de alguém. Todo cristão que tem Deus como seu Senhor, ouve, vez ou outra, as pessoas dizerem coisas elogiosas sobre o seu caráter. Isso já é fantástico. Mas ainda há um nível mais superior, irmãos. E nesses dias que nós estamos chegando, nós vamos precisar chegar aí, até por sobrevivência. Então, eu digo para os irmãos, se você quer entender o que é isso, de uma maneira mais clara, leia o livro O Homem do Céu. A história do irmão Yun. Coisa impressionante, irmãos, é aquilo. Uma história moderna. De uma pessoa viva, que está viva, tem a minha idade. A maneira como ele se conduziu lá na China. Naquelas prisões. Impressionante, não é? Alguém aqui já começou a entrar um pouquinho mais para dentro da história? Entra. Você vai ficar muito impressionado. Ele sobreviveu a tudo por um nível de aproximação e comunhão com o Senhor, em que ele ouvia o Senhor, o Espírito tinha liberdade para falar e fazer coisas
enquanto ele obedecia na prisão, vinham propostas. Às vezes não era para negar o Senhor, proposta para ser pastor na igreja estatal. Ele falou, não, essa igreja aí é prostituta, essa aí eu não quero. Pode continuar batendo. Então eu só sei que a história desse irmão me chamou demais a atenção. Então quem é o verdadeiro adorador? É aquele que anda com Deus. Ele é amigo de Deus. O tempo já acabou por hoje. Mas essa história de verdadeira adoração começa em João 4. E ali vai falar sobre água viva. E vai falar sobre verdadeira adoração. E a gente vê com calma isso da próxima vez. E por fim nós vamos chegar à conclusão que a verdadeira adoração se expressa em obediência, santidade e temor. Coisas que são produzidas no coração daqueles que querem andar com Deus. Que querem, voltando ao tema do começo, agradar a Deus. Amém? Então, que nível de relacionamento nós queremos com Deus? Não é isso? O Senhor está nos chamando a sermos seus amigos. Pessoas que andam com Ele. Que não tem para fazer na vida outra coisa que não seja aquilo com o que o Pai esteja ocupado. Olha que impressionante. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Deus também está trabalhando. E Jesus está trabalhando na obra do Pai. E Paulo também trabalhou na obra do Pai. E como é que eu entro nessa coisa? Né, Antônio? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Estava sofrido para Paulo? É sofrido pregar o Evangelho? É o seu dom, você se vira aí, meu irmão. O meu é outro. Mas você acha que estava duro para Paulo quando ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho? Você acha que ele está angustiado? Eu acho que não, né? Você estava? Você estava? Quando você prega o Evangelho? Afinal de contas, o que é isso? É uma expressão de um temor, de alguém que anda com o Pai e quer a todo tempo agradar o Pai. Pô, mas que pai durão que você tem? Não, ele é durão. Pô, mas ele é tão amável que se eu não o agrado, eu não fico bem. Isso tem a ver com uma experiência profunda com toda a Trindade. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Querido Pai, aperfeiçoa a nossa experiência contigo. Livra-nos da mesa dos demônios. Leva-nos a andarmos apenas após a tua mesa, buscando as coisas da tua mesa. Vai, Senhor, dia a dia, elevando o nosso nível de aproximação a Ti. Leva-nos, Senhor, ao nível de sermos verdadeiros adoradores, amigos de Deus, daqueles que bebem do Teu ser a todo tempo. Vai nos levando adiante, Senhor. Ajuda-nos a não ficarmos embaraçados com o peso dessa vida, muito menos com o peso do pecado. Vai nos desembaraçando, Senhor, nos aperfeiçoando na experiência, até sermos esse verdadeiro adorador, dia a dia. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.